Milhões de pessoas estão usando isso agora, sem saber o que pode estar acontecendo dentro do próprio corpo. Uma simples caneta, vendida como solução rápida para emagrecer, mas que pode estar mexendo com algo muito mais sério do que o seu peso. E o pior, muita gente só descobre tarde demais. Se você já pensou em usar, ou conhece alguém que usa essas canetas para emagrecer, preste muita atenção até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a sua decisão. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse tipo de alerta pode literalmente proteger a sua saúde. Essas canetas ficaram famosas por uma promessa simples: emagrecer rápido, sem sofrimento, sem dietas rígidas, sem aquela sensação constante de fome que tanta gente conhece. E quando você olha de fora, parece realmente impressionante. Pessoas perdendo peso em poucas semanas, roupas ficando largas, elogios chegando, tudo parece indicar que finalmente encontraram uma solução. Mas o que quase ninguém te conta é o que está acontecendo por trás desse efeito. Essas canetas não agem apenas na balança. Elas interferem diretamente no funcionamento do seu corpo, especialmente em algo extremamente sensível: o controle da fome, da saciedade e da glicose. Na prática, elas enviam sinais para o seu cérebro dizendo que você não precisa comer. Mesmo quando seu corpo ainda precisa de energia, a sensação de fome simplesmente diminui. E é aí que muita gente se engana. Porque comer menos nem sempre significa estar mais saudável. O seu corpo depende de um equilíbrio muito preciso. Ele precisa de energia constante para manter tudo funcionando: seu cérebro, seus músculos, seus órgãos. Quando essa comunicação natural é alterada artificialmente, você pode até ver resultados rápidos por fora, mas por dentro, o seu organismo pode estar tentando se adaptar a uma nova realidade que não é sustentável. E o mais preocupante é que isso acontece de forma silenciosa. Você não sente imediatamente que algo está errado. Pelo contrário, você sente que está funcionando. Menos fome, menos vontade de beliscar, menos exageros. Só que esse controle não está vindo de um hábito saudável que você construiu. Ele está sendo imposto por uma substância externa. E quando o seu corpo deixa de seguir os próprios sinais naturais, ele entra em um estado de compensação. É como se ele tentasse entender: por que eu não estou recebendo energia como antes? E enquanto você acredita que está apenas emagrecendo, o seu organismo pode estar ajustando hormônios, desacelerando processos, economizando energia de formas que você nem percebe. Além disso, essas canetas também influenciam diretamente a forma como o seu corpo lida com a glicose no sangue. E isso é algo sério. Porque a glicose não é apenas açúcar. Ela é a principal fonte de energia do seu corpo. Qualquer alteração nesse sistema pode gerar efeitos que vão muito além do peso. O que vendem como solução simples, na verdade é uma intervenção profunda no funcionamento do organismo. E o perigo começa justamente aí, quando algo poderoso demais é tratado como se fosse comum. Muita gente começa a usar sem entender isso. Sem acompanhamento adequado. Sem saber como o próprio corpo pode reagir a médio e longo prazo. E isso abre espaço para um risco silencioso, que não aparece no espelho, não aparece no primeiro mês, mas pode estar se construindo aos poucos. Porque quando você mexe no seu metabolismo sem compreender o impacto completo, você não está apenas acelerando o emagrecimento. Você está mudando as regras do seu corpo. Agora imagine o que começa a acontecer dentro do seu corpo depois de alguns dias ou semanas de uso. No início, parece controle. A fome diminui, você passa mais tempo sem comer, sente até uma certa facilidade que nunca teve antes. Só que, aos poucos, alguns sinais começam a aparecer. E o problema é que muita gente ignora. Aquela leve tontura ao levantar rápido. Um cansaço estranho no meio do dia. Uma sensação de fraqueza que não combina com alguém que está se alimentando melhor. Esses não são detalhes. São sinais. Porque quando você reduz drasticamente a entrada de alimento, seu corpo precisa lidar com isso de alguma forma. Ele continua precisando de energia para funcionar, mas agora está recebendo menos do que antes. E ao mesmo tempo, essas canetas estão alterando a forma como a glicose circula no seu organismo. É aí que começa o desequilíbrio. A glicose no sangue não pode subir demais, mas também não pode cair demais. Existe uma faixa segura onde tudo funciona bem. Fora disso, o corpo entra em alerta. E quando esse controle é influenciado artificialmente, podem surgir oscilações que você nem sempre percebe de imediato. Em alguns momentos, você pode sentir uma queda de energia repentina. Em outros, um mal-estar difícil de explicar. Náuseas, sensação de estômago pesado,
até aversão à comida. E muita gente interpreta isso como parte do processo. Mas não é tão simples assim. Esses sintomas podem indicar que o seu corpo está tentando se ajustar a algo que não é natural para ele. É como se o organismo estivesse sendo forçado a operar em um ritmo diferente, sem tempo suficiente para se adaptar de forma saudável. E o mais perigoso é que tudo isso pode acontecer enquanto você ainda está vendo resultados positivos na balança. Ou seja, por fora, parece que está dando certo. Por dentro, o corpo pode estar lutando para manter o equilíbrio. Além disso, quando você passa a comer menos de forma constante, pode acabar ingerindo menos nutrientes essenciais. Vitaminas, minerais, proteínas, tudo isso pode cair sem que você perceba. E com o tempo, essa falta começa a afetar outras áreas: imunidade, disposição, concentração, até o humor. E tem mais um ponto que quase ninguém considera. Cada organismo reage de uma forma. O que parece leve para uma pessoa, pode ser muito mais intenso para outra. Existem pessoas que desenvolvem efeitos mais fortes, outras que demoram mais para perceber qualquer alteração. E isso cria uma falsa sensação de segurança. Porque quando você vê outras pessoas usando e aparentemente bem, você acredita que com você será igual. Mas o seu corpo é único. E quando se trata de algo que interfere diretamente no metabolismo, na fome e na glicose, qualquer desequilíbrio pode se tornar sério se for ignorado por tempo suficiente. O problema não é apenas o que você sente. É o que você deixa de perceber. Porque o corpo avisa. Sempre avisa. Só que, nesse caso, os sinais podem ser sutis, silenciosos e fáceis de justificar. E é exatamente assim que o risco cresce. Agora vem a parte que quase ninguém está preparado para enfrentar: o que acontece depois. Porque enquanto você está usando, tudo parece sob controle. A fome reduz, o peso cai, a sensação é de que finalmente encontrou algo que funciona. Mas o corpo não esquece. Ele se adapta. E é exatamente aí que começa o problema. Com o tempo, o seu organismo entende que existe algo externo controlando a fome, o apetite e até a forma como a glicose é utilizada. Ele passa a depender desse estímulo. Não de forma consciente, mas fisiológica. É como se o sistema natural fosse ficando em segundo plano. E quando esse estímulo some, o corpo reage. Muita gente relata a mesma coisa, quase como um padrão. A fome volta. Mas não é uma fome comum. É mais intensa, mais urgente, mais difícil de controlar. Aquela vontade de comer que parece não passar, mesmo depois de uma refeição. E isso não acontece por falta de disciplina. Acontece porque o corpo está tentando recuperar o equilíbrio que foi alterado. É como se ele estivesse dizendo: agora eu preciso compensar. E junto com a fome, vem outra frustração: o peso começa a voltar. Às vezes rápido. Às vezes até mais rápido do que foi perdido. E isso cria um impacto emocional forte. Porque a pessoa sente que falhou. Que fez algo errado. Que não conseguiu manter o resultado. Mas na verdade, o que está acontecendo é uma resposta natural do organismo tentando voltar ao seu estado original. Só que agora, ele não está mais funcionando da mesma forma. O metabolismo pode estar mais lento. Os sinais de fome podem estar desregulados. A relação com a comida pode ter mudado. E sem perceber, a pessoa entra em um ciclo perigoso. Usa a caneta, emagrece, para, recupera, se desespera, e volta a usar. E cada vez que esse ciclo se repete, o impacto pode ser maior. Não é só físico. É mental também. A confiança diminui. A sensação de controle desaparece. E a dependência começa a se instalar de forma silenciosa. Porque parece que sem aquilo, nada mais funciona. E esse é o ponto mais delicado de todos. Quando uma solução deixa de ser uma ferramenta, e passa a ser uma necessidade. Porque o seu corpo, que antes sabia regular fome, energia e saciedade sozinho, agora está confuso. Ele foi condicionado a responder a um estímulo externo. E sem ele, tudo parece mais difícil. Além disso, existe um detalhe que muita gente ignora: o efeito acumulativo. Não é apenas sobre parar uma vez. É sobre repetir esse processo várias vezes ao longo do tempo. Cada ciclo pode gerar novas adaptações, novos desequilíbrios, novas dificuldades. E o que começou como uma tentativa de melhorar a saúde, pode acabar criando um cenário ainda mais complicado. Porque o problema nunca foi apenas perder peso. É manter o corpo funcionando bem depois disso. E quando o caminho escolhido interfere profundamente nos mecanismos naturais, o preço pode aparecer mais tarde. Não de forma imediata.
mas de forma progressiva, silenciosa, e cada vez mais difícil de reverter. Agora vem a parte mais importante de todas, o que realmente protege o seu corpo nesse cenário. Porque depois de entender os riscos, a pior coisa que você pode fazer é cair no outro extremo, o medo sem direção. A verdade é que não existe solução mágica, mas existe um caminho seguro. E ele começa com uma decisão simples: parar de buscar atalhos e começar a respeitar o funcionamento do seu próprio corpo. Essas canetas não são, por si só, um vilão absoluto. Em alguns casos específicos, com acompanhamento adequado, podem até fazer parte de um tratamento. O problema é quando são usadas como uma solução rápida, sem orientação, sem entender o impacto real no organismo. É aí que o risco aparece. O que realmente faz diferença de verdade é consistência. É entender como seu corpo reage ao que você come. É observar seus sinais. É perceber como você se sente depois de uma refeição, como está sua energia ao longo do dia, como está seu sono. Porque o corpo fala o tempo inteiro. Só que a maioria das pessoas aprendeu a ignorar. Pequenas mudanças, quando feitas todos os dias, têm um impacto muito mais profundo do que qualquer solução rápida. Começa pelo básico. O café da manhã que você escolhe. A quantidade de açúcar escondido nos alimentos. Os picos de glicose que acontecem sem você perceber. Quando você aprende a evitar esses picos, seu corpo começa a funcionar melhor naturalmente. A energia fica mais estável. A fome fica mais controlada. E o mais importante, isso acontece sem forçar o organismo a entrar em um estado artificial. Outra coisa essencial é não pular etapas. Muita gente quer sair do ponto A direto para o resultado final, sem passar pelo processo. Mas é no processo que o corpo se ajusta de forma saudável. É ali que ele aprende a usar melhor a energia, a regular a fome, a encontrar equilíbrio. E isso não é lento, isso é sustentável. Além disso, buscar orientação profissional faz toda a diferença. Não para complicar, mas para evitar erros silenciosos que podem custar caro no futuro. Quando você entende o que está fazendo com o seu corpo, as decisões mudam. E talvez o mais importante de tudo: parar de se comparar. Cada organismo tem um ritmo. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E quando você tenta copiar soluções sem entender o contexto, você se coloca em risco sem perceber. Seu corpo não precisa de pressão. Ele precisa de equilíbrio. E quando você começa a cuidar dele da forma certa, os resultados vêm. Não só no peso, mas na disposição, na clareza mental, na saúde como um todo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Vale a pena trocar um resultado rápido, por um risco que você ainda nem consegue ver? Porque no fim das contas, não é só sobre emagrecer. É sobre continuar saudável depois disso. Se esse vídeo te fez pensar, se alguma parte aqui pareceu familiar, não ignora esse sinal. Compartilha esse conteúdo com alguém que está passando por isso agora. Porque às vezes, um alerta chega exatamente no momento certo. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, direto, sem enrolação, que realmente abre os olhos, se inscreve no canal Corpo em Alerta. Porque aqui, a gente não vende solução rápida. A gente mostra o que o seu corpo está tentando te dizer, antes que seja tarde.